Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer o resultado de uma companhia muito pouco citada pelo mercado, que é a Companhia Energética de Brasília, ou a SEB, né, negociada na nossa Bolsa de Valores através dos tickers, SEB3, SEB5 e SEB6. O resultado saiu ontem, estou trazendo o resultado hoje, no dia 13. Então vou apresentar o que foi falado publicamente ali pela administração e o que saiu então nas suas demonstrações contábeis, né? Começando pelos destaques do primeiro TRI de 2025, lucro líquido em 64 milhões de reais no primeiro TRI de 2025, de uma forma anualizada. Isso daria algo na casa de 240 milhões de reais. No entanto, o que compete à SEB, ou seja, aos acionistas controladores, porque a SEB ela é uma holding, né? Ela tem participações em várias outras empresas, então a parte que é devida a ela foi um lucro líquido de 49 milhões de reais. Uma leve redução de 4,3% em relação ao quarto TRI de 2024 e uma alta de 14% em relação ao trimestre do ano passado. Lucro operacional bruto, ou seja, a companhia através da sua operação, né, a SEB aí trabalha aí questão também de iluminação pública, geração de energia. Então a SEB ela tem um lucro operacional bruto de 67 milhões de reais, com um aumento de 45,41% em relação ao quarto TRI de 2024. Então, em relação à operação da companhia, é sempre bom trazer para não ficar a dúvida. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. Olha só, a SEB ela tem algumas participações em algumas empresas e essas empresas são a SEB Geração, tá? Então ela possui geração de energia, iluminação pública, que eu já citei. Tem a SEB Lajeado. A SEB Lajeado, até estava lendo aqui para passar para vocês, ela tem esse aproveitamento de hidroelétrico, né? De uma usina hidrelétrica chamada Luiz Eduardo Magalhães, tá? E o prazo da concessão, afinal, ela tem um direito sobre isso, vai até setembro de 2035. Então ainda tem 10 anos aqui nessa exploração da SEB Lajeado. Tem também a companhia de gás da SEB, também uma participação que faz parte do resultado, e também as suas coligadas e investidas, né? Então Corumbá Concessões, Energética Corumbá, BSB Energética, enfim. Então, como eu disse, a SEB é uma empresa que possui um portfólio de empresas e atua em alguns segmentos. Então é isso que compõe o resultado operacional bruto da companhia. Resultado financeiro da companhia extremamente robusto, 20,52 milhões de reais. O que isso significa que a companhia colocou, vamos supor ali, no seu caixa, ela tem um dinheiro em caixa, certo? Que está aplicado junto a bancos. E esse recurso, no primeiro trimestre de 2025, ele rendeu 20 milhões de reais. Pensa só, então, aumentando a taxa de juros, igual a gente está passando por um ciclo de alta da Selic, 14,75% da Selic, o CDI é 14,65%, a companhia vai gerar cada vez mais resultado financeiro, exceto caso ela pegue esse recurso, faça alguma outra coisa, utilize para investir em algum outro ramo, acaba saindo do caixa, mas também gerando resultado de alguma outra forma. Hoje, desse dinheiro parado, ele está rendendo 20 milhões por trimestre, o que seria praticamente 1/3 do resultado trimestral da companhia. Olha só, o lucro operacional bruto foi de 67 milhões e o lucro financeiro, né, o resultado financeiro, foi de 20 milhões de reais. Então a companhia consegue pegar esse resultado financeiro e pagar aí muita conta. Inclusive, se você olhar nas demonstrações da DRE, da SEB, você vai ver que isso aqui é praticamente exatamente quanto ela paga de imposto sobre o lucro. Então, praticamente, ela deixa no 0 a 0 suas contas. Então, olha só, trazendo aqui para vocês, no primeiro TRI de 2025, receita operacional de 135 milhões de reais, margem operacional, o EBITDA, de 51%, 51,99%, dando um EBITDA de 70 milhões de reais. Então, olha só, ela tem um resultado financeiro de 20 milhões e sobrou para ela 64 milhões de reais. Lucro por ação, então, de 0,89 reais. Uma margem líquida de 47,6%, ou seja, muito alta, tá bom? É uma margem bem elevada. Praticamente a companhia ela vende aí, fatura R$100 e sobra para a empresa R$47,60. Ou seja, uma conversão muito alta. Se a gente pegar o lucro por ação de 89 centavos e dividir pelo valor patrimonial por ação de R$15,47, a gente tem que nesse trimestre, apenas nesse trimestre,
o retorno sobre o capital foi de 5,75%. Vezes 4 para anualizar, a gente teria 23% anualizado. Bom, pessoal, a próxima parte aqui das demonstrações da SEB é uma parte que fala sobre os custos da empresa. Então, o custo com o serviço de energia elétrica da empresa foi bem menor em relação ao quarto TRI de 2024. Ela teve 8,6 milhões de reais em custo de serviço de energia elétrica, em relação ao quarto TRI, que foi 20 milhões de reais. Então foi bem fora da curva. Você pega que o primeiro TRI foi 7 milhões de reais. Isso acontece porque a companhia demandou menos do mercado de curto prazo, né? Que aí é onde ela atua para fazer o suprimento de energia em relação à sua geração também. Então ela trabalha bastante nesse mercado de curto prazo. Ela se expôs menos, ou seja, a sua atividade ela teve um melhor desempenho nesse sentido, acabou precisando demandar menos aqui do mercado de curto prazo, que trouxe um custo muito menor. E o custo de operação da companhia ficou bem em linha, né? Você vê aqui essas barras aqui, 12 milhões, 14 milhões, 13 milhões, tá bem em linha na questão dos custos operacionais. O que a gente tem um aumento bem grande é em relação aos custos dos serviços prestados a terceiros. Olha só, primeiro TRI de 2024 teve uma despesa de 24 milhões de reais. No quarto TRI, 11 milhões de reais. E no primeiro TRI de 2025, 46 milhões de reais. Então, uma despesa 3 vezes maior que a do quarto trimestre. E por que isso aconteceu? Eles até destacam retomada do serviço prestado, principalmente aquisição de matéria-prima, luminárias, para atender às demandas do parque de iluminação pública que estavam escassas em função de fatores exógenos à gestão da companhia. Ou seja, eles compraram matéria-prima, ou seja, as luminárias, para fazer o seu serviço de iluminação. Ou seja, estava em falta ali pelo visto, né? Estava escassa em fatores que não se devem à companhia, então ela decidiu ter uma despesa maior com isso para adquirir, para repor aí e atender essas demandas do parque de iluminação pública, tá? Afinal, a SEB também tem um contrato aí com o Distrito Federal para serviço de iluminação pública, tem uma receita contratada e ela tem que atender também alguns requisitos. Bom, pessoal, falando do resultado financeiro, olha isso aqui. Rendimentos de aplicações financeiras em um trimestre, 22 milhões de reais é bastante coisa, certo? Teve alguma despesa financeira de 1,4 milhões de reais. Pelo visto aqui, apenas aqui alguns juros aqui, né? Passivos aqui, ó, 1,3. Alguns pequenos ajustes aqui. Sobrou no bolso da companhia 20 milhões de reais. Se a gente olhar então um lucro de 60 milhões e uma receita financeira de 20 milhões, o que está acontecendo com a SEB? Vamos entender um pouquinho. Então eu estou aqui com o ticker preferencial A da SEB, SEB 5, tá? Que possui um dividendo mínimo obrigatório, enfim, tem todas as suas características. Hoje ele está negociado a um PL de 7,86 vezes, de acordo com o investidor 10. Preço sobre valor patrimonial de 1,29, com dividend yield dos últimos 12 meses de 10,53%. Mas o que eu quero trazer é principalmente aqui embaixo, olha só para a gente ter algumas noções de indicadores de dívida. Dívida líquida EBITDA, menos 3, ou seja, a companhia tem tanto caixa que cobre 3 vezes o seu resultado operacional em caixa, certo? Arrastando um pouquinho mais para baixo, a gente tem um histórico de dividendos aqui, 2021 totalmente fora da curva, né? Isso aqui foi alguma venda que a companhia teve, um resultado não recorrente da companhia que gerou aí R$19 de dividendo para o acionista. Se não me engano aqui, ela vendeu o seu braço de distribuição, se não me falha a memória, e acabou gerando esse resultado aí para o acionista. Mas é aqui que eu queria chegar. Hoje a SEB tem um valor de mercado de 1,4 bilhão de reais. Como que a gente chega nesse valor? A gente pega todas as ações em circulação e multiplica pelo preço delas, né? Então, preço vezes quantidade de ações, chegamos no valor de mercado de 1,4 bilhão de reais. E o que é o ponto interessante de tudo isso? Olha esse caixa da SEB, 708 milhões de reais, 50% do valor de mercado. Praticamente para cada real de SEB que você paga numa ação, 50 centavos é caixa da companhia, tá guardado no caixa da companhia, aplicado em alguma renda fixa. Os outros 0,50 que são referente à operação da companhia, certo? Então, o patrimônio líquido da companhia hoje é de 1,07 bilhão de reais, o valor de firma é de 700 milhões de reais praticamente. E aqui, abrindo aqui o balanço patrimonial, sempre bom dar uma olhada, aprender a interpretar um pouquinho do balanço patrimonial,
Olha só, o ativo da companhia é de 1,5 bilhão de reais, uma companhia microcap, né, pequenininha em relação às outras empresas da bolsa, 1,5 bilhão de reais. Ativo circulante em 870 milhões de reais, com caixa e equivalência de caixa de quase 700 milhões de reais. E aí temos contas a receber em relação aos clientes, né? Temos estoque da companhia 15 milhões de reais, tributos a recuperar, enfim, aqui você pode estar estudando todo o balanço da companhia. Investimento, ou seja, as empresas que ela participa, né, que são aquelas Energética Corumbá, enfim, as outras companhias, 456 milhões de reais. E aí, se a gente pegar o patrimônio líquido da companhia, daqui embaixo, ó, patrimônio líquido consolidado, 1,3 bilhão de reais. Então, olha só essa diferença bem gritante em relação aos ativos e passivos da companhia. Quando a gente pega passivo total, a gente está somando os passivos circulantes, não circulantes e o patrimônio líquido. Ou seja, o passivo total é a mesma coisa que o ativo total. O ativo total, então, e o passivo total, 1,5 bilhão de reais. 1,3 é patrimônio líquido. Ou seja, tem aí quase, provavelmente por volta de 150 milhões, 150 milhões de reais de passivo circulante e não circulante. Ou seja, a empresa trabalha com um baixíssimo grau de endividamento, certo? Reserva de lucro da companhia, se a gente puxar aqui, 473 milhões de reais, capital social realizado 576 milhões de reais, certo? Lucros e prejuízos acumulados 49 milhões, avaliação patrimonial, tudo bem, participação dos acionistas não controladores 260 milhões de reais. Então a companhia tem um patrimônio líquido muito robusto quando a gente compara com os seus passivos, aquilo que ela deve, passivo circulante e passivo não circulante. O pessoal que me acompanha sabe que eu gosto bastante desse gráfico aqui, que mostra uma relação entre o valor de mercado e o lucro líquido de uma empresa, mas a SEB é aquele caso que eu citei para vocês, né? Ela tem uma distorção muito grande aqui em 2021, então fica difícil comparar certinho esse gráfico, ter uma noção de valor de mercado, lucro líquido, então ele distorce um pouco, acaba sendo mais complicado de avaliar, tá? E aí eu trouxe essa matéria só para confirmar o que eu tinha dito antes, é isso aí mesmo. A SEB teve a privatização do seu braço de distribuição, ela vendeu para Neo Energia. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa seu like, acompanha aí a gente no Instagram também, tá? Temos o grupo do Telegram, também a gente tem live toda quinta-feira, se inscreve, compartilha com seus amigos, e é isso, pessoal, até a próxima e tchau!